Tá pensando em comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas numa das maiores e mais seguras exchanges do mundo e ainda te quebra faturar um bônus de R$50? Então conheça a OKEx, o link tá na descrição. Inclusive, né, eu não vou aqui citar nomes, mas tem ali uma empresa, né, que em tese poderia estar se beneficiando com isso, uma das maiores aqui do país, que só falta cagar na cabeça de quem utiliza aquela exchange. E olha só, uma declaração de um dos representantes dessa organização falou que visa ali proteger os consumidores, né, de uma atividade ilegal, ilícita, que tem que restringir ou até mesmo proibir, então ou você paga ou então você não compra, né? Você pode até comprar, mas você não retira os seus bitcoins, e também para você fazer ali as transferências, né, daquela casa de câmbio para outra casa de câmbio, você vai pagar muito mais caro. Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar ali sobre um assunto meio bombástico, um pouco polêmico, para não falar muito polêmico. Afinal, você vai ter que gastar mais grana, tá? Se você quiser adquirir Bitcoin daqui pra frente, podem estar costurando um tipo de acordo que vai ferrar você. Você vai ter que pagar mais caro, tanto para comprar quanto para transferir, né, Bitcoin de uma casa de câmbio para outra. Então, para transferir ali de uma casa de câmbio para uma carteira, os caras estão falando que querem te proteger, mas querem, na real, é te ferrar, vai ferrar com todo mundo, só vão beneficiar eles próprios. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender o que está acontecendo. Mas antes, eu peço para você que esteja caindo de paraquedas aqui no canal, que ainda não é inscrito, para se inscrever, além disso, dar o like e compartilhar com geral, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para você mostrar o descalabro que estão tentando fazer com o mercado de criptomoedas aqui no Brasil. E se você deseja negociar, seja comprar ou vender Bitcoin ou outras criptomoedas, eu recomendo a exchange OKEx. Inclusive, os caras têm uma excelente promoção que se você adquire $100 em criptomoedas, você obtém de bônus quase R$60. Mas claro, somente se você fizer o seu cadastro pelo link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição. Então clica no link aqui embaixo, faz o seu cadastro e aproveita essa oportunidade, valeu? Mas enfim, recado dado, vamos comentar aqui sobre esse tipo de situação que não é tão recente aqui no Brasil, né, mas que continua sendo um absurdo. E esse tema é tão polêmico, mas tão polêmico, que eu vou ter que tomar cuidado aqui, né, da maneira que eu abordo esse assunto, né, porque esse, pra quem não sabe, seria o terceiro vídeo que eu tô gravando aqui, tá? Eu tinha gravado mais dois, mas esse assunto me deixou tão irritado, tão irado, me tirou tanto do sério que eu acabei xingando aqui umas pessoas que eu não deveria xingar. Eu poderia tomar um belo de um processo e com certeza eu ia perder. Então, vamos fazer aqui a coisa com mais serenidade, com mais tranquilidade, sem deixar de expor aqui a situação real que de fato é muito grave e vai ferrar contigo, tá? Vai ferrar com você que negocia criptomoedas aqui no Brasil, que não dispõe ali de algumas ferramentas alternativas para se livrar desse tipo, digamos assim, de consequência que pode acontecer em breve, né? Desse, digamos assim, possível conluio que possa estar ali rolando entre algumas exchanges brasileiras e também alguns órgãos, sejam eles Ministério Público Federal, CVM, né, que seria a Comissão de Valores Mobiliários, e também o Banco Central do Brasil. Se você pega ali meados de 2012, 2013, né, antes do crash lá da Mt. Gox, ela era a maior exchange do planeta, né? Não tinha ali métodos, digamos assim, muito seguros de armazenamento de criptomoedas. Houve aquele grande hackeamento, algumas pessoas acabaram saindo no prejuízo, mas desde aquela época já tinha um conceito em mente, né, a maioria das pessoas, né, das pessoas que negociavam com criptomoedas, que exchange não é carteira, não é o local onde você armazena suas criptomoedas, mas sim onde você negocia elas. Você armazena suas criptomoedas numa carteira própria para tal armazenamento e que seja uma carteira muito segura. E com isso o tempo foi passando, o mercado foi se amadurecendo, acabou se agigantando bastante e novas exchanges passaram a concorrer entre si, né, para ocupar ali o posto de maior exchange do planeta, até que surge a Binance e toma esse lugar de meados de 2017 para cá. Atualmente essa é a maior exchange do planeta e vem ali expandindo as suas operações entre vários países, né? Isso obviamente não vem agradando a muitos donos de exchange, né? Muitas exchanges que vê a Binance como um risco potencial para suas atividades. Só que se você pegar justamente aquele período de 2013, 2014, até mesmo quando a Binance não existia, por existir muito poucas exchanges, né, a diferença de uma exchange para outra era muito grande. Isso obviamente beneficiava aquelas pessoas que realizavam
uma arbitragem, né, pessoas que compravam numa casa de câmbio, vendiam em outra e acabava colhendo os lucros daquele tipo de atividade, né, e com o passar do tempo, com a própria concorrência, digamos assim, entre exchanges, o preço foi meio que se naturalizando, se normalizando, e aquela disparidade, né, aquela diferença foi diminuindo com o passar do tempo, justamente pelo aumento de casas de câmbio negociando a criptomoeda. Afinal, quanto menos casas de câmbio, você vai ter ali um spread, digamos assim, uma diferença muito alta. Em um local você vai ter ali Bitcoin vendido por, um exemplo, $50 mil, em outro local por 70 mil, em outro local por 30 mil, então não tem ali meio que uma unicidade no preço de tal criptomoeda, você fica até meio que confuso, né, na hora de comprar. Inclusive, para quem não sabe, aqui no Brasil, se você fizer ali a conversão do dólar real, você vai ver que o Bitcoin já é negociado bem mais caro aqui no Brasil. Então você compra lá na gringa Bitcoin mais barato. Por quê? Porque tem muito menos exchanges aqui no Brasil, né? Obviamente o mercado ali vem crescendo com o passar do tempo, só que esse número ainda é um número muito pífio, muito irrisório comparado ao número de exchanges lá fora do Brasil. Então, para aquela pessoa que possa, né, fazer uma triangulação, né, pessoas até mesmo que não declare ali impostos, né, que faz ali uma triangulação, que manda a grana para fora do país, e assim, isso existe, então eu não estou aqui inventando nada, não estou aqui, eu não posso, né, não poderia fazer apologia ao tal tipo de coisa, até porque quem já me acompanha sabe que eu amo, né, a Receita Federal, aqueles ilustres funcionários que só querem o nosso bem, mas o fato é que esse tipo de situação, brincadeira da parte da rapaziada, esse tipo de situação existe, tem pessoas ali que mandam grana para fora do país, não declara uma boa quantidade enviada para fora do país, compra Bitcoin lá fora, né, um preço um pouco mais baixo, transfere aqui para o Brasil, né, por meios também escusos e acaba vendendo aqui no Brasil, até mesmo de forma fracionada, pulverizada, aqueles Bitcoins vendidos, né, faz ali a chamada arbitragem internacional e sai colhendo os lucros desse tipo de operação, né. Sob a ética libertária não tem nenhum tipo de problema nisso. O que é condenável, o que é repreensível, é o que pode estar causando ali esse tipo de situação tão favorável para quem faz esse tipo de arbitragem, e vocês já vão entender. E justamente por não haver tanta concorrência acirrada, quando há um aumento muito grande lá fora no Bitcoin, né, um aumento acima de 5%, bate ali cerca de 10, 15, 20%, esse aumento acaba chegando com um atraso de 1 a 2 horas. E esse tipo de delay, esse tipo de atraso era muito maior alguns anos atrás. Tinham pessoas que até meados de 2016 faziam trade e esperavam ali cerca de 4, 5 horas depois que houvesse ali uma grande valorização do Bitcoin fora do Brasil e saíam muito lucrativos. Mas o que foi que teria diminuído esse atraso, né, esse delay de mais ou menos 4 horas para 1 hora? Foi justamente a abertura de novas exchanges e também a vinda de algumas exchanges estrangeiras aqui para o Brasil, dentre elas a Binance. Só que isso, claro, não está agradando em nada ali grande parte dos donos de exchanges, né? Algumas exchanges aqui no Brasil, não digo que sejam todas, até porque temos excelentes exchanges aqui no Brasil, e não é porque algumas delas estão fazendo sobre o que na minha visão é uma papagaiada. Sim, isso na minha visão, na minha opinião, isso é um tipo de ação completamente descabida e completamente desnecessária, só que não podemos condenar todo um setor ali por causa de algumas poucas. Mas o fato é que a AB Crypto, né, é uma associação de exchanges de criptomoedas. Os caras estão enviando vários processos contra a Binance aqui no Brasil para os órgãos como CVM, né, que seria a Comissão de Valores Mobiliários, Ministério Público Federal e também Banco Central, porque segundo a argumentação deles, essa instituição, né, a Binance, não segue os protocolos e regulamentações dos iluminados órgãos reguladores, e que isso, né, poderia meio que prejudicar alguns investidores e descredibilizar os próprios órgãos regulamentadores. Chega a ser uma piada, olha só, isso é piada. Chega a ser uma piada pronta esse tipo de declaração, de muito mau gosto. Tá? Isso não tem graça nenhuma, porque o que descredibiliza os próprios órgãos regulamentadores são eles próprios, com essas regras completamente absurdas e arbitrárias. Tá? Mas o fato é, o que na visão de alguns, inclusive a minha, o que está acontecendo com esses tipos de ações que estão sendo enviadas, e você ouviu certo, não é ação, são ações, no plural. E assim, antes que venham me falar que eu sou contratado, sou pago pela Binance, eu não sou patrocinado pela Binance, meu patrocínio é pela OKEx, né, que é uma exchange de grande porte internacional, mas eu não acho de maneira nenhuma que tem que ser formado qualquer tipo de monopólio com a ajuda do Estado, né, então de possíveis monopólios com a ajuda do Estado, para que se restringam atividades que envolvam o Bitcoin aqui no Brasil, porque nós é que sairemos perdendo com isso. Eu estou defendendo o livre mercado que beneficia a todos nós. Inclusive, né, eu não vou aqui citar nomes, mas
tem ali uma empresa, né, que em tese poderia estar se beneficiando com isso, uma das maiores aqui do país, que só falta cagar na cabeça de quem utiliza aquela exchange, tá? É uma das maiores, movimenta uma grana violentíssima. A empresa, se você tem algum problema, tem que entrar em contato com eles via chat, não consegue resolver o problema, tá? Já teve desaparecimento de grana de cliente dessa empresa, a empresa faz pouco caso da situação, em alguns casos até são resolvidos, mas tem que levar para a justiça, e essa empresa falou que é a favor de regulamentação. Olha só, né? Que curioso. E ao invés dos caras, porque sim, tem empresa ali que acaba baixando a cabeça pro Estado, né? Empresas sérias aqui no Brasil, que ao invés de não lutar contra o grande Leviatã, contra o grande monstro estatal, preferem engrossar o couro contra a concorrente internacional. E olha só, uma declaração de um dos representantes dessa organização falou que visa ali proteger os consumidores, né, de uma atividade ilegal, ilícita da Binance, que tem que restringir ou até mesmo proibir a Binance aqui no Brasil. Isso aqui seria aquele velho discurso de não, eu vou proteger você de você mesmo, porque eu sei o que é melhor para você acima de você mesmo. Então vamos colocar aqui uma situação bem abstrata, uma situação completamente neutra, para que não fique personalizado na Binance em si. Vamos dizer que existe uma empresa XYZ Investimentos que captam clientes ali para investimentos no mercado financeiro tradicional e que eu fosse um desses clientes. E que as empresas aqui no Brasil falassem, não, Rodrigo, essa empresa não pode operar aqui no Brasil e você não pode colocar o seu dinheiro lá, porque eu aqui, o grande iluminado, junto com os outros iluminados do Estado, vamos dizer o que é melhor para você. Mas eu, nesse caso, Rodrigo Guimarães, querendo colocar minha grana lá, o que é meu, o meu dinheiro, querendo negociar lá, não posso porque os caras querem mandar muito mais o meu dinheiro do que eu próprio. Então, nesse caso aqui, poderia estar havendo a mesma coisa. Os caras querem meio que proibir, querem impossibilitar que você negocie com o seu dinheiro, então com as suas criptomoedas, na Binance. Só que quais são as consequências de fato caso esse tipo de ação progrida? Primeiramente, com menos uma exchange aqui no Brasil, né? Lembre-se que a Binance já está aceitando ali depósitos em real. Com menos um concorrente, o preço do Bitcoin tende a ficar mais caro aqui no Brasil. Lembre-se do que eu falei no início do vídeo, né? Com menos concorrentes, com menos empresas, o preço do Bitcoin, né? O próprio spread do Bitcoin aqui no Brasil, lá para fora do Brasil, tende a ficar maior. E não é somente isso, as taxas de negociação tendem a ficar mais caras. Porque você retirando ali mais uma peça desse tabuleiro de xadrez, você retirando mais uma concorrente dessas empresas, as outras vão passar a meio que ficar relaxadas ali quanto à questão de atendimento ao público. Então se tem empresa ali que já falta cagar na sua cabeça, vai piorar ainda mais e vão fazer isso de forma bem tranquila. Além do mais, as taxas de negociação, né? Então você quer comprar Bitcoin, né? Você quer transferir para sua carteira, você quer retirar daquela exchange, a taxa vai aumentar justamente porque você não tem para onde correr, você só tem ali um grupo seleto, né? Um número seleto de exchanges, então ou você paga ou então você não compra, né? Você pode até comprar, mas você não retira os seus bitcoins, e também para você fazer ali as transferências, né, daquela casa de câmbio para outra casa de câmbio. Caso você queira comprar aqui no Brasil para enviar lá para fora, né? Vamos dizer que você queira comprar aqui no Brasil para enviar para o OKEx, você vai pagar muito mais caro na taxa de retirada. Eu não estou falando taxa de transferência de criptomoedas, não. Estou falando na taxa de retirada da própria empresa, e é isso que deve acontecer. Então, nesse caso, você deve ser o maior prejudicado. Quero que vocês deixem ali os seus comentários o que vocês acham desse tipo de medida aí, tá, rapaziada? Mas pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.